Fala Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão, para a gente falar rapidinho sobre uma análise da partida de ontem e como está a situação do Clube do Remo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Então fica até o final para você poder entender tudo que eu vou dizer nesse vídeo de hoje. Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final, verificar logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e não esquece de deixar aquele like no vídeo, que é muito importante. Bom, antes de começar as notícias do nosso Leão Azul de Antônio Baena, o filho da glória do triunfo, o rei da Amazônia, deixa eu só falar para vocês que a mucura pegou peia de novo. Ai, meu Deus do céu. O Remo, ontem o Leão me deixou invocado, mas a mucura sempre me alegra. Então vamos lá, vamos em frente agora. Bom, o Clube do Remo, como todos já sabem, como todos têm esse conhecimento, o Clube do Remo foi lá e empatou o jogo, né? Porque foi o Remo que empatou, na verdade, empatou o jogo contra o Volta Redonda. Eu falo assim com ênfase, porque, enfim, não, era uma coisa que não era nada esperada. Então o Remo empatou contra o Volta Redonda dentro do Mangueirão, ficando assim a 3 pontos nesse momento do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Goiás. O Leão hoje é vice-líder, porém vai ter que amanhã secar Vila Nova e CRB, que vão fazer os seus jogos, se eu não estou enganado, os dois fora de casa. E aí o Clube do Remo se prepara para pegar o CRB na próxima rodada. Bom, o Leão Azul conseguiu essa façanha, conseguiu essa proeza, conseguiu ressuscitar, como sempre faz, né, um morto que é o Volta Redonda. O Volta Redonda veio para cá claramente brigando por uma bola, claramente disposto a levar daqui um ponto, pelo menos um ponto. Então o Volta Redonda veio se armando com uma linha de 5 jogadores na primeira linha, tá? 5 jogadores na primeira linha, 2 jogadores na segunda linha e mais 3 jogadores na última linha, que é a linha de ataque. No decorrer da partida, o desenho tático do Volta Redonda acabou ficando um pouco diferente. Esse desenho que eu acabei de falar para vocês foi o desenho da formação que foi aí divulgado pela TV. Mas no decorrer da partida ficou um desenho diferente. O Volta Redonda acabou se armando num 3-4-3, que era idêntico àquela formação que o Rodrigo Santana, né, aplicou aqui no Clube do Remo desde o ano passado, que fez a gente subir para a Série B e acabou não dando certo no início da temporada. Mas enfim, foi essa a formação que foi colocada diante do Clube do Remo pelo Volta Redonda. E o Leão Azul veio no seu 3-5-2, que agora meio que se tornou habitual. Um 3-5-2 que, na minha opinião, pelo menos se vocês pegarem todos os jogos do 3-5-2, que foi o Vila Nova, o Atlético Goianiense e o Volta Redonda de ontem, vocês vão ver que foram os 3 jogos que o Remo mais sofreu pressão nessa Série B. Foram os 3 jogos que talvez o Remo tenha menos posse de bola ou tenha proposto menos na partida. Então, assim, fica aquele sentimento de por que o 3-5-2 dentro de casa e contra o Volta Redonda, que claramente não consegue ser eficaz nos seus jogos. E isso não sou eu quem está falando. Quem estava na sala de imprensa ontem do Mangueirão também ouviu o técnico deles falar sobre isso, que o que está faltando é ser mais eficaz, é fazer o gol. O time cria e não faz o gol. Tem um timezinho aí que vive apanhando que está do mesmo jeito, cria e não faz o gol. Então foi diante disso que o time se armou para um 3-5-2, que leva muita pressão. Não teve outra. O Remo se armou nesse 3-5-2, segurou numa linha de defesa do meio para trás, ou seja, baixou a sua marcação, chamou o Volta Redonda e aí o Volta Redonda ganhou o meio de campo. O esquema do Clube do Remo no 3-5-2 era meio que para matar as alas, as subidas das alas do Volta Redonda. Era para ter, além de matar essas alas, uma superioridade numérica no meio de campo. Era para ter esse encaixe no meio de campo do Clube do Remo. Porém, não houve esse encaixe. Talvez ali os jogadores que entraram numa rotação menor do que a rotação do Volta Redonda e fez com que o Remo ficasse totalmente desencaixado na linha de meio de campo,
fazendo com que o Volta Redonda ganhasse mais e mais e mais terreno. Uma outra coisa também que foi perceptível no jogo de ontem, o Volta Redonda com 3 atacantes deixava a primeira linha, ou seja, os zagueiros do Clube do Remo, trocarem passes laterais, e quando esses zagueiros tentavam espetar para os laterais, que era a única opção que tinha no momento, porque a linha de 3 do Volta Redonda fechava muito o passe pelo meio, quando tentava, os jogadores do Remo tentavam espetar para os laterais, o Cadu e o Sávio, sempre chegava uma blitz de alguém na marcação e alguém fechando o passe. Ou seja, principalmente o Cadu sofreu muito com essa blitz que foi colocada em cima dele. Errou lances assim, que normalmente o Cadu não erra, né? Muitos lances de tentativa de lançamento, porque ele estava sem opção. Ou ele recuava para o zagueiro, que no caso era o Klaus, porque o zagueiro do passe, que era o Alvarinho, estava sempre marcado, então ou ele recuava para o Klaus, ele recuava um pouco mais essa bola, mas aí na tentativa de jogar essa bola para frente, que era o que o Remo tinha de saída no momento, ele conseguia errar muitos lançamentos. O Sávio também teve muita dificuldade em relação a isso, menos do que o Cadu, mas teve também muita dificuldade. O Clube do Remo, que só tinha como saída a ligação direta, buscando principalmente o Pedro Rocha, que ali em alguns lances de situação individual, né, de desempenho individual do jogador, ele conseguiu desenrolar alguma coisa no ataque, conseguiu desenrolar alguma coisa de lance perigoso, mas era um time que dependia muito de lances individuais dos atacantes, tanto o Adailton quanto o Pedro Rocha, principalmente por conta desse desencaixe do meio de campo. Realmente a coisa não funcionou direito. E aí, rapidamente, o Clube do Remo acabou perdendo o Caio Vinícius. E aí veio o primeiro problema. Entrou o Regis. O Regis não fazendo a marcação que era desejada, digamos assim, no meio de campo, até porque não é a característica dele, também fez com que o Remo perdesse essa superioridade, que era a única vantagem que ele tinha, vantagem no meio de campo. Mas com esse passo à frente que o Regis deu, ele encostou mais nos atacantes, e foi dessa forma que numa matada no peito de uma bola no meio de campo do Pavani, ele gira da direita para a esquerda, acha o Sávio, que vai um pouco mais, adianta um pouco mais, dá uns passos para frente, mas não no fundo, porque o Remo não chegava na profundidade, ele não chegava na linha de fundo, exatamente porque não tinha esse espaço. Então o Sávio deu 2 passos para frente, achou um passe muito bom para o Regis, que fez uma jogada espetacular, um toque de calcanhar para achar o Pedro Rocha sozinho na frente do goleiro, que não perdoou e empatou a partida. Esse mesmo Pedro Rocha teve mais opções, mais oportunidades, eu acho que mais uma ou 2 oportunidades, creio que uma mais clara, que foi numa bola cruzada no meio da área, que ele chegou atrasado, mas foi a única oportunidade mais clara, digamos assim, que ele teve na partida, mas ele continuou tentando. Adailton também chutando de fora, o Janderson, que entrou no segundo tempo, chutando de fora, mas havia uma clara dificuldade por parte do Clube do Remo. O Clube do Remo, que no primeiro tempo sofreu aí pelo menos 30 minutos de pressão do Volta Redonda, para depois se encaixar, depois do gol, que tomou, é verdade, para se encaixar na partida e chegar ao gol de empate. Depois do gol de empate, ainda no primeiro tempo, teve algumas oportunidades para poder fazer o 2-1, mas não conseguiu. Virou o jogo para o segundo tempo e veio a pergunta: será que ele volta no 3-5-2 ou ele volta num esquema anterior com 3 atacantes, ou pelo menos jogadores que façam essa profundidade maior? Ele voltou com o mesmo 3-5-2. O Remo pegou mais uns 20 minutos de muita pressão. O Remo não conseguia trocar passes e não conseguia ficar com a bola. Isso dentro do Mangueirão. Parecia que o Volta Redonda era o dono da casa e o Clube do Remo era o visitante. O Remo sempre correndo atrás da bola, o que era muito difícil. E nesse momento, né, durante a partida toda, enquanto o Volta Redonda teve a sua superioridade, teve maior posse de bola, teve mais volume de jogo, quem salvava o Clube do Remo sempre era o Marcelo Rangel, com grandes defesas. Teve bola na trave, teve inúmeras defesas do Marcelo Rangel. Se não fosse o Marcelo Rangel, talvez a gente saísse derrotado dessa partida de ontem. Então Marcelo Rangel, mais uma vez, sendo um grande destaque na partida do Leão Azul, o que é um problema, porque sempre que o goleiro é um grande destaque, quer dizer que tem algo muito errado. Bom, o Clube do Remo, depois, no
dos 20, 25 minutos do segundo tempo, fez uma mudança. O Daniel Paulista finalmente, e na minha opinião muito atrasado, mas finalmente fez uma mudança, que foi colocar o Janderson, para o Janderson fazer mais esse fundo. E foi aí que o Clube do Remo conseguiu empurrar o Volta Redonda mais para o seu campo de defesa e conseguiu ter mais volume de ataque. O Remo tentou bastante depois da entrada do Janderson, porque aí ficava o Felipe Viseu, que também entrou pelo meio, e aí ele empurra a zaga para trás, né, porque fica uma preocupação em marcar o Felipe Viseu, ele empurrava a zaga para trás, o Pedro Rocha vinha pela esquerda e o Janderson vinha pela direita, e aí abafou, amassou o Volta Redonda, e foi nessa hora, somente nessa hora, que o Clube do Remo conseguiu ter posse de bola, conseguiu trocar passes, conseguiu achar jogadas, conseguiu pressionar de verdade o Volta Redonda. E o Remo tentou muitas e muitas e muitas vezes. Infelizmente, algumas vezes parando no goleiro do Volta Redonda, outras em determinadas ocasiões o Clube do Remo não conseguia finalizar bem. Um chute cruzado no primeiro tempo do Pedro Rocha passou direto na área, não tinha o pé do centroavante ali para poder encostar para dentro do gol. Nesse outro lance em que a bola cruza, o Pedro Rocha acaba chegando, né, já no segundo tempo, chegando atrasado na jogada também, não teve a oportunidade de colocar a bola para dentro. Uma bola na trave de mais uma falta belíssima cobrada pelo Sávio, que também não entrou. Então, assim, várias e várias oportunidades que o Clube do Remo conseguiu ter no segundo tempo, principalmente depois que tirou o Volta Redonda lá do campo de defesa e pressionou, colocando um jogador a mais e colocando um centroavante de ofício, pressionou a zaga do Volta Redonda e empurrou o Volta Redonda para trás. Foi só aí que o Clube do Remo conseguiu finalmente jogar. Bom, não teve mais tempo. Se houvessem mais 5 minutos de acréscimo no segundo tempo, creio que o Remo tinha virado a partida. Mas não houve mais tempo. O Leão Azul saiu com esse empate amargo do Mangueirão ontem. Um empate que deixa o Leão Azul nesse momento a 3 pontos do líder Goiás. Jorge é terra arrasada? Não. Tá tudo errado? Não. Fora Daniel? Lógico que não. Não é para tudo isso, tá? Foi um empate ruim, mas foi um empate que permaneceu, deixou a gente ainda no G4 e somente a 3 pontos do líder Goiás. É lógico que para a gente continuar nessa colocação, a gente vai precisar secar amanhã o CRB e o Vila Nova. Mas, enfim, se a tabela continuar ajudando o Leão Azul, pode ser que a gente permaneça na segunda colocação. E aí a gente vai para a próxima partida contra o CRB. E aí vai ter que fazer o que não fez até agora. Conseguir uma vitória fora de casa e torcer para que o Goiás tropece, igualando a pontuação e assim brigando mais diretamente por essa liderança da Série B 2025. Bom, essa foi a partida de ontem, essa foi a minha visão sobre o jogo de ontem e eu gostaria de ouvir, né, de saber a visão de vocês também em relação a essa partida. Volto a falar, para mim, o maior problema, na verdade, ontem foi a formação. O maior problema foi a forma como o Remo se portou diante do time adversário dentro do Mangueirão. Dentro do Mangueirão, o Remo precisa ser soberano, precisa ter atitude. Foi assim que ganhou os 4 jogos dentro do Mangueirão. Então, se o Remo entrasse com mais atitude, com mais jogadores, para fazer uma pressão mais alta, nós não teríamos empatado e nem perdido a partida. Nós teríamos vencido, talvez, por 2-0 o primeiro tempo e teria aí cozinhado, digamos assim, o segundo tempo, seria muito melhor. Mas, enfim, bola para frente, vamos para mais e a Série B tá aí para mostrar que também não tem jogo fácil, tá? Então é isso. Vamos para cima, nada tá perdido. Próximo confronto agora contra o CRB. E falando em próximo confronto, tem aí uma grande probabilidade de não termos o Janderson, que voltou a sentir na partida de ontem, tá? O Janderson e o Caio Vinícius, que também sentiu na partida de ontem. Então a probabilidade é que esses jogadores não estejam disponíveis para o jogo contra o CRB. E como esse jogo contra o CRB é fora de casa, a probabilidade é que nós tenhamos novamente esse 3-5-2 armado, porque é um esquema armado para ser reativo. Fora de casa, você ser reativo e imortal é uma coisa. Dentro de casa, você não tem que ser reativo. Você tem que ir para cima. Você tem que impor
o seu futebol, impor a sua superioridade, impor o fator casa. É isso que tem que fazer o tempo todo. Então que fique essa lição. Dentro de casa não tem reação, não tem ser reativo. Dentro de casa tem que propor a partida e tem que se impor o tempo inteiro. É só assim que vai conseguir todos os objetivos dentro de casa, que é uma verdadeira vitória e muito grande para essa Série B tão disputada. Beleza? É isso. Só mais uma coisinha, gente. O que houve ontem, né, na entrada, que infelizmente é muito corriqueiro, é muito normal nos jogos do Clube do Remo, é uma verdadeira vergonha. Uma verdadeira vergonha pelo que aconteceu no Mangueirão, a falta de energia, uma verdadeira vergonha por ainda não terem resolvido esse problema que só acontece nos jogos do Remo. É uma vergonha, é uma coisa que não pode mais acontecer. Espero que aquela situação do Estado do Pará, do governo do Estado, da CEL, não demore a acontecer, porque isso precisa acabar. E aí vem o Alessandro, do Nação Azul, e me diz que não há motivos para tirar o Ingressos SA. Tá de brincadeira com a nação, né? Tá de brincadeira com quem tomou spray de pimenta na cara ontem. Tá de brincadeira com quem tenta entrar nos jogos, com quem faz o sócio e acaba sendo humilhado na entrada do estádio. Então, que isso acabe, Clube do Remo, que isso acabe já. Não pode mais haver isso, de jeito nenhum. Isso é humilhação com o fenômeno azul e isso não pode acontecer. Bom, é isso. Tá dado o recado. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixe aquele like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Valeu, fico por aqui. Um grande abraço, um ótimo final de domingo e uma boa semana para todos nós. Valeu, um abraço. Fui.